grande alegria, né? A gente se sente em casa, já vem, já louva, já faz parte dos varões, né? Isso é uma grande alegria, né? Afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo, né? Então, se nós não nos juntarmos, não tem corpo, né? Eu trago aqui um abraço do meu pastor e líder sobre a minha vida, né? O pastor Adriano. Eu sou da Igreja Evangélica de Pinheiros, em Suzano. Talvez vocês façam a mesma pergunta em seus corações, como eu estava conversando com o pastor aqui agora. Nunca ouvi falar dessa igreja, né? Mas nós estamos aí já em Suzano, ali perto da Vila Manhã, 39 anos. E foi lá que eu conheci Jesus. Foi lá que eu Glória a Deus. Encontrei o meu Senhor e até hoje eu estou lá e não saio de lá. Amém. A não ser que o Senhor fale assim, vá, né? Há indícios que talvez a gente vá para o Peru, né? Mas eu estou colocando isso diante de Deus. A gente tem uma obra de missões lá e eu tenho muito amor, muito carinho pela obra missionária no Peru e Deus tem me feito arder muito o coração com relação à obra no Peru. Não sei se eu vou para lá, irmãos, mas o meu coração está dizendo, Senhor, eis-me aqui. Se tiver que ser eu, amém. Né? Se tiver que ser na minha casa, amém. Nós iremos. Contudo, que seja feita a vontade do Senhor. Amém? E hoje eu gostaria de ser bem breve. Normalmente, irmãos, eu não costumo demorar, né, para ministrar. Eu não sou de ficar horas e horas, às vezes, ministrando. Eu sou bem objetivo. Mas quando o Reginaldo, a gente se encontrou, não sei se ele me encontrou, se eu encontrei ele, né, no mercado, a gente estava conversando. E ele falou, você podia, né, trazer uma palavra lá. E quando eu fui para minha casa, a primeira palavra que veio no meu coração foi questão de vaso de honra. E eu gostaria de compartilhar alguns versículos que Deus colocou no meu coração com os irmãos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Amém? Pedir para mim em 2 Timóteo, capítulo 2. A minha versão, ela é um pouquinho diferente, mas eu tenho uma versão que é igual a dos irmãos aqui, no celular, e eu vou abrir ela também. Não vou abrir no WhatsApp, tá, irmãos? Fiquem em paz. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Ele vai falar assim: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Pai de amor e graça, eu louvo o teu nome. Tu és, ó Deus, presente neste lugar, Deus. E eu te agradeço, Deus, porque esta casa, Senhor, é a tua casa, Deus, o meu coração, Senhor, assim como o nosso coração, pertence a ti. Fala conosco, Deus, cumpre o teu querer, o teu propósito nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Que o desejo do nosso coração, ó Deus, é ouvir a tua voz. É que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, que a nossa alma, ó Deus, seja alimentada e saciada, ó Deus amado, pela tua palavra. É a tua palavra que nós buscamos, é a tua palavra que nós ansiamos, ó Deus, é ela que desejamos, ó Deus, para as nossas vidas. E é ela, ó Deus, que pode, ó Deus, nos melhorar dia após dia. Então, Deus, traz-nos, ó Deus, a tua porção para as nossas vidas. Como o teu servo bem orou, ó Deus. Assim, ó Deus, eu te peço mais uma vez, traz-nos, ó Deus, a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Esse texto aqui eu acho interessante, irmãos, porque ele fala sobre vasos para honra e vasos para desonra. Eu pensando nisso, eu comecei a meditar no meu coração sobre a questão de honrar a Deus, né? É muito importante e Deus deseja isso no nosso coração. Nós falamos muito que nós somos criados para o louvor e para a glória do Senhor. Nós somos criados à imagem e semelhança de Cristo. O desejo do nosso coração, nós como entendedores da palavra, como cristãos, é de honrar e glorificar a Deus em tudo aquilo que fazemos. Mas olha que interessante, porque a palavra fala que também há vasos para desonra. Quando eu li esse texto, a primeira pergunta que eu fiz no meu coração, eu falei: Senhor, quem sou eu diante da tua presença? Eu sou o vaso para a honra ou sou o vaso para a desonra? Talvez a primeira resposta que venha no nosso coração, a resposta lógica, a gente diga assim: eu sou o vaso para a honra. Poxa, eu estou na casa do Senhor, eu estou servindo o Senhor, eu estou diante de Deus, eu venho no culto, eu venho na igreja. Mas, irmãos, entendam uma coisa, e talvez isso deixe a gente um pouquinho espantado. Só vir na igreja não nos torna vaso de honra. Só estar presente no culto não nos faz vaso de honra.
Porque olha que interessante, porque o vaso de honra ele tem uma função, ele tem uma finalidade. O texto vai falar que de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, de toda iniquidade, né? O texto um pouquinho antes ele vai falar sobre isso, sobre iniquidade, sobre piedade, sobre se afastar do mal. Um pouquinho antes ele vai falar disso em Timóteo. Paulo está aconselhando Timóteo: se você quer ser vaso de honra, você precisa se purificar de todas essas coisas, se afastar do mal. Você precisa olhar e não tomar a forma deste mundo. Você precisa não se conformar com as coisas deste mundo. Você precisa se afastar da impiedade. Você precisa se purificar. Você precisa se santificar. E ninguém se santifica, irmãos, estando presente só no culto. Ninguém se santifica só frequentando a igreja. Porque a palavra diz para nós que santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se há algo que santifica as nossas vidas, algo que purifica as nossas vidas, não é outra coisa senão a palavra do Senhor. Ela vem sobre nós para nos moldar, ela vem sobre nós e nos transforma, ela vem sobre nós e é ela que vai nos fazer sermos identificados como vasos de honra. E o que acontece hoje, muitas das vezes, e vem até um pouquinho a calhar com o que nós conversamos, é que nós queremos às vezes nos rotular como vasos de honra. Deus não nos torna vasos de honra, irmãos, para que nós sejamos os honrados. E isso talvez tenha se perdido ao longo do tempo, quando a gente deseja, quando a gente tem no nosso coração o desejo de honrar a Deus. Quando eu fiz essa pergunta no meu coração, eu falei: Senhor, quem sou eu? Porque eu fiquei pensando em todas essas coisas. Senhor, amém, eu estou na igreja, amém, eu participo do culto. Irmãos, eu sou muito ativo aonde eu estou, onde eu congrego. Estou com os jovens, estou com os adultos, participo do DVD, sabe? Estou com os varões agora ali. Eu vou falar para o pastor Miguel, foi: pastor, nós precisamos cantar igual esses homens cantam aqui, porque os varões da minha igreja, irmãos, são tímidos. São tímidos demais, né? A palavra fala que os tímidos não herdarão o reino do céu. Então, falando, varões, a gente precisa pegar aqui essa ambição que eles têm aqui, porque senão, glória a Deus pela vida dos varões aqui soltam voz. A gente tem uma dificuldade de fazer eles soltar a voz. Lá os varões parece que faz questão de fazer voz de homem, né? Tem que botar tudo para dentro, né? E precisa soltar a voz, lá eles têm essa dificuldade. Mas olha só, irmãos, eu olhava para mim, eu pensava na minha vida, no meu serviço, no ministério. Eu faço isso, eu estou aqui, então eu gosto de estar em tudo, em todas as coisas. Mas isso só não me torna vaso de honra. Porque eu posso estar em tudo e todas as coisas e não deixar a palavra mudar a minha vida. Eu posso estar participando dos varões e a palavra não transformar a minha vida. Eu posso estar participando do louvor e não dar ouvidos ao que Deus tem para falar no meu coração, mudar algumas coisas em mim, transformar a minha vida, porque a palavra vai nos falar que Ele é o oleiro, nós somos o barro, e Ele vem, Ele faz o vaso da maneira que Ele quer, como Ele deseja, não é como Ele quer, é como Ele deseja. E um dos pontos para eu entender que para eu ser este vaso de honra, para ser identificado como vaso de honra, eu preciso estar da maneira que Ele quer, não é da maneira que eu quero. Não é, eu acho que se eu fizer isso, ou se eu fazer aquilo, ou se eu estiver dessa forma, ou se eu fizer atuar em determinado ministério, ou se eu me apegar a determinada coisa, ou se eu pegar determinado ofício para mim, se eu me dedicar a esta obra, ou exclusivamente a tal coisa, eu serei vaso de honra nisso. Não, é o que Ele quer. Porque eu posso me achar, mas o me achar vaso de honra não quer dizer que Deus nos identifica como vaso de honra. E aí eu fiquei me perguntando essas coisas, porque o desejo do meu coração é que Ele encontre a minha vida como um vaso de honra, e o vaso de honra que glorifica o nome dEle. Esta é a finalidade do vaso de honra, não que eu seja honrado, mas que Ele seja honrado. A finalidade de Deus nos identificar como vaso de honra é um vaso de honra que, onde eu estou, ou o que eu fizer, Ele é glorificado. Foi assim com o Filho. O Filho veio à terra e se encarnou e assumiu a forma de homem. A palavra fala, Ele humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e veio e cumpriu o seu ministério, mas em nenhum momento Ele deixou de glorificar o Pai. Em um determinado momento em que os homens chegam para Ele e falam assim: bom mestre, Jesus tinha todos os motivos para falar assim: pode falar, mas Ele fala: por que me chamas bom?
Não há um só bom senão o meu Pai. Vaso de honra, irmãos. Entender que ser vaso de honra não se trata sobre nós é muito importante para as nossas vidas, porque é necessário que Ele nos veja como vaso de honra. Eu não preciso me mostrar como vaso de honra. Eu preciso estar disponível àquele que é digno de toda honra e de toda glória. Eu preciso estar disponível a Ele. Eu preciso que Ele olhe para mim e Ele conte comigo para que Ele desejar. O versículo anterior é interessante, o versículo 19, ele fala assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Esse versículo ele fala muito forte no meu coração, porque o versículo fala que há um fundamento, há uma base que é firme, que é sólida. E esta base é: o Senhor conhece os que são seus. Eu não preciso perder tempo tentando me mostrar quem eu sou, tentando me mostrar aos homens ou a quem possa interessar que, eu sou um vaso de honra, ou estou buscando isso, ou não. Buscar honras e glórias não está no meu ofício. Meu ofício está em glorificar aquele que é digno de toda honra. Meu ofício está em que a glória dele resplandeça através da minha vida. João vai falar que ele cresça e que eu diminua. Isso é ser vaso de honra. Entender que não é eu que preciso ser percebido, ele precisa ser percebido. Ele é digno de honra, ele é digno de toda glória. Que eu comecei a entender isso, eu falei: Senhor, eu quero isso para minha vida. O salmista fala: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome damos glória. E aí eu gostaria de trazer um exemplo de um homem que entendeu isso e viveu isso. E aí eu gostaria de ler alguns versículos. E aí eu já estou quase que caminhando para o final. Está em Daniel, amém? 3 exemplos em que é nítido que este homem entendeu o que é ser vaso de honra. Daniel 1, a partir do versículo 8. Deixa eu ler Daniel aqui. Vou ler junto com vocês. Daniel 1, a partir do versículo 8, vai falar assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído, sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. E então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou, e os experimentou 10 dias. Aqui os irmãos conhecem a história e Daniel assenta em seu coração. É interessante porque a decisão de Daniel ela acontece num momento muito rápido, mas nesse momento muito rápido ele se coloca diante de Deus como quem diz: Senhor, eu não quero participar disso. Eu não quero participar desses manjares, dessas comidas. Eu sei de onde veio, eu sei a quem são oferecidas, eu sei a procedência. Eu sei aonde eu estou, eu sei que agora eu vim agora como cativo, eu vim agora junto com o povo, eu estou aqui agora, eu vou ficar a serviço deste povo. Mas Senhor, eu não quero, o desejo do meu coração é não me contaminar com essas coisas. Me ajuda. E aí Daniel, Deus ouve a oração de Daniel e dá a ele uma estratégia. Percebe, irmãos, que ele não afronta o chefe dos eunucos. Ele não se posiciona com uma posição tipo de rebeldia,
Ele não diz, não vou. Ele fala, olha, vamos fazer um teste. Me dê 10 dias de legumes. Eu e os meus amigos. Porque ele viu o desespero que havia. Viu o desespero que havia dos alunos falando, se você não comer, vocês vão ficar abatidos, vocês vão ficar ruins, vocês vão ficar tristes. E aí o rei vai perceber que vocês não fizeram aquilo que o rei pediu. E aí vai sobrar para mim. E aí eu vou ser prejudicado, eu vou ser lesado. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Preciso de 10 dias. 10 dias, me dê legumes. Não me deixe comer essa porção do rei. E se porventura a nossa aparência não for boa, avalie você mesmo. Mas Daniel já sabia no seu coração, já tinha entregado sua esperança, seus futuros na mão de Deus. Aleluia. E aí acontece, e aí o versículo continua, que ao fim dos 10 dias, parecem os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber lhes davam legumes. Ora, nesses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. Passam-se os 10 dias. A aparência deles estão melhores do que aqueles outros que estavam. E aí o que acontece? Eles permanecem comendo legumes. Eles permanecem se alimentando daquilo que eles tinham combinado. Honra a quem honra. Daniel propõe no seu coração, e essa decisão é importante, irmãos, porque a Bíblia fala que Daniel assentou em seu coração a não se contaminar com as coisas deste mundo, com os manjares do rei. Trazendo para as nossas vidas é como assentar no meu coração, decidir no meu coração, não me conformar com as coisas deste mundo. Dizer não para aquilo que não aprova Deus. Dizer não para aquilo que não agrada a Deus. Dizer não para aquilo que vai ferir o meu relacionamento, a minha intimidade com Deus. Dizer não para aquilo que vai denigrir o meu Deus. E quantas vezes nós cedemos aos manjares deste mundo? Quantas vezes, em vez de nós fazermos como Daniel e falarmos, Senhor, eu preciso de um escape, me dá uma estratégia. Eu não quero. Agora, se for a tua vontade, eu tiver que comer os manjares, mas meu coração, saiba, Senhor, que o meu coração não deseja essas coisas. O nosso coração precisa estar assim diante de Deus. Porque quando Ele acha o nosso coração assim, inclinado a cumprir o seu propósito, decidido a cumprir a vontade de Deus, Deus honra, irmãos. Deus honra, Deus dá o escape, Deus dá a estratégia, Deus abre caminho e faz com que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Daniel acende em seu coração e não se contaminar com a manjar do rei. Deus dá sabedoria a ele, ele acha graça aos olhos do dispenseiro. E aí o que acontece? Ele é experimentado 10 dias, é aprovado diante dos olhos do rei, diante dos olhos do chefe dos eunucos. Ele é aprovado. Porque a proposta de Daniel é essa: avalie você, se eu estiver melhor que eles. E aí ele, vendo isso, ele continua servindo onde ele precisava servir, mas não se contaminando com aquilo que não era para ele se contaminar. Deus o preservou nisso. Um outro exemplo nós vamos ver no capítulo 2 de Daniel também. A partir do versículo 25, vai falar assim: então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? E respondeu Daniel na presença do rei: o segredo que o rei quer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei.
Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E aí ele fala todo o sonho. Versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo. E olha só que interessante. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do teu coração. Aqui no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho que o perturba. Tira o sono, tira a sua paz. A sua elite não consegue desvendar o sonho. E aí Arioque, que é o chefe dos eunucos, ele vai e tenta ganhar ponto, né, com o rei, e fala assim: olha, eu achei um que pode resolver o problema. Ele não achou ninguém, na verdade, ele já estava lá. E aí chega Daniel e a pergunta que o rei faz, fala assim: você pode fazer-me saber o sonho e sua interpretação? Porque o rei dificultou, né? O rei não queria mais só a interpretação. Quem queria o sonho, me fala o sonho, me fala a interpretação. Me fala o sonho que eu tive e a interpretação. A sua elite ficou doida, não sabia, né, o que fazia. Não dá, não tem como. Mas olha que interessante. Daniel vai e traz o sonho. Mas o mais interessante de tudo isso é que antes de tudo isso, ele vai buscar o Senhor. Daniel conhecia o Deus que ele servia. Daniel fica sabendo do que aconteceu e ele vai buscar ao Senhor. Ele chama os seus amigos e fala: vamos orar, Deus, para que Deus nos dê o sonho e a interpretação. E a oração de Davi, nós vamos nos versículos anteriores. Davi ora, engrandecendo o nome do Senhor, agradecendo o nome de Deus, falando: Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor move os tempos e reis. O Senhor faz da maneira que o Senhor quer, que o Senhor deseja. Que o Senhor possa nos dar a interpretação. Deus dá a Daniel o sonho e a interpretação. Ele se coloca diante do rei, ele chega para Arioque e fala: olha, me coloca diante do rei, porque agora temos o sonho e temos a interpretação. O rei chega para ele e fala assim: olha, então você vai me dizer agora o sonho e a interpretação? E olha que interessante, porque ele poderia falar: agora eu tenho. Ele poderia naquele momento se colocar diante do rei e falar: ei, agora eu tenho, eu posso agora resolver o seu problema. Mas ele se coloca e fala: olha, eu não, mas o Deus que eu sirvo, Ele vai te fazer o sonho, vai te fazer saber não só o sonho, mas a interpretação, e vai te fazer entender que o que você está agora sonhando não se trata de agora, se trata de coisas futuras. E aí ele traz o sonho e a interpretação em detalhes diante do rei. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Mas em nenhum momento você vê assim na palavra falando: e Daniel aproveitou-se da ocasião, e Daniel aproveitou-se da oportunidade, né? E aí, para se posicionar diante do rei e para tirar alguma vantagem. Não. Ele louvou a Deus. Ele se colocou diante de Deus, honrou a Deus e Deus o honrou. Tanto que o honrou, que o versículo vai falar assim. Então, 46, vai falar assim: então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. E respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis e revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador em toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Daniel se coloca, honra a Deus e Deus o honra. Eu não preciso fazer nada. Ele é digno de toda honra. E Ele nos coloca na posição que Ele desejar. Em nenhum momento, se você olhar para a vida de Daniel, Daniel faz, ou fala, ou revela, ou interpreta, ou se posiciona buscando algo, buscando vantagem. Ele não faz como Arioque, que chega diante do rei e fala: olha, eu achei alguém aqui que
pode resolver o seu problema, buscando uma promoção, buscando ganhar um ponto com alguém. E quantos de nós hoje às vezes buscamos isso? Quando eu falo de nós, não falo nós aqui, mas eu falo de nós, como nós falamos hoje, de uma maneira generalizada. Quantos de nós que dizemos servir a Deus, nos rendemos a essa política de ganhar vantagem em cima das coisas, de tirar vantagem de um privilégio? Olha, irmãos, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram dotados de inteligência, eles eram dotados de ciência, eles eram dotados de sabedoria, eles se destacaram diante de todos os outros que estavam lá. Deus lhe deu essa porção e deu um pouco mais a Daniel, mas isso não fez com que eles se sentissem, se achassem ou buscassem privilégios por causa disso. Pelo contrário, Daniel, com toda a sua inteligência, com toda a sua ciência, com toda a sua porção, Daniel ainda recebeu um algo mais ainda de Deus. Mas Daniel, no momento em que ele se coloca diante do rei, ele fala: me dá um tempo, porque eu vou buscar em Deus essa revelação. Eu vou lhe trazer a interpretação e a revelação do sonho. Me dá um tempo. E ele sai de lá e ele vai buscar a cruz. Ele sai de lá e reúne os seus amigos. E uma das coisas que eu queria colocar no seu coração é: quantos amigos você tem de verdade? Aleluia. Eu fiz essa pergunta na igreja, porque se nós fizermos uma lista, irmãos, talvez você tenha 5, 6, 7, 10 melhores amigos. Mas o que é para mim e para você melhor amigo? O que é? Qual é a definição de melhor amigo para mim e para você? Aqui para Daniel, a definição de melhor amigo era pessoas em que, no momento da angústia, eu posso olhar para ele e falar: ora comigo. Quantos dos seus melhores amigos que você lista aí agora no seu coração, na sua mente, são amigos que, se você estiver no momento que você precisar falar, ora comigo, vem e ora com você. Vai te acompanhar em oração, vai te acompanhar em intercessão, vai estar do seu lado. Você vai poder orar e ouvir a voz daquele que é seu amigo, também orando com você. Esses são os verdadeiros amigos. Esses são os meus e os seus verdadeiros amigos. Não é aquele que divide lanche com você, não é aquele que vai no passeio que você vai, não é aquele que em toda festa está com você e está na sua casa. Talvez nem seja, irmãos, aquele que está todo dia na sua casa com você. Talvez o seu melhor seja aquele, o seu melhor amigo seja aquele que você vê de vez em quando, mas toda vez que você o vê e você fala: ora comigo, ora por mim, ele está com você em oração. Há momentos em que você vai precisar estar diante de Deus, você e Deus, mas há momentos em que você vai precisar de mais alguém com você. E a pergunta que eu faço é: você tem um Sadraque, um Mesaque e um Abednego para estar com você? Para que você possa falar: ora comigo, e ele vai estar com você? Daniel pega esses amigos, ele ora e ele recebe o favor do Senhor. Em outros momentos você vai ver que ele se achega diante de Deus. Os manjares vêm, ele e Deus, rapidamente ele fala: Senhor, eu preciso de ajuda. E aí agora, a interpretação do rei, ele fala: Senhor, fala: rei, dá-me um prazo. E ele vem e fala, busca seus amigos e fala: vamos buscar a Deus, vamos buscar o sonho e a interpretação. E aí Deus honra de tal forma que eles não pedem, mas o rei dá a eles ofertas, o presenteia, e mais do que isso, traz Daniel agora numa situação de escravo para governador. E aí olha que interessante, Daniel, quando vê a situação, o que ele faz? Traz os seus amigos. Porque amigo não abandona amigo. Amigo que amigo não abandona amigo. Por isso que nós falamos, né, que Jesus, ele é o verdadeiro e o nosso melhor amigo, porque ele não nos abandona em nenhum momento. Nós precisamos buscar ter relacionamentos assim, amigos assim, que verdadeiramente podem nos ajudar. E o outro e último exemplo está no capítulo 3 de Daniel.
Daniel 3, versículo 13 em diante, ele vai falar assim: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqui nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego, onde eles estão agora num dilema, porque a estátua que o rei levanta, quem entende, o rei entende o sonho, entende tudo errado e ele quer ser maior do que ele já era. Ele faz uma estátua de ouro gigante. Aí o decreto é: quando ouvirem os sons, se curvem e adorem essa estátua. Todos vão e adoram, menos 3. 3 ficam de pé, não se curvam. E aí vem um, enviado, não sei da onde, e fala: ei, o decreto não era que todos, então tem 3 que não estão fazendo. O rei, ainda por consideração, acredito que mais talvez por conta de Daniel, chega para eles como que diz: o decreto está lá, é verdade que vocês não estão se dobrando, vou dar uma chance para vocês, vou dar uma oportunidade, vou explicar para vocês qual é o decreto. Quando vocês ouvirem o som, a cítara, não sei o que, da gaita, vocês se dobram. E eles falam: ei, meus irmãos, vocês não vão, se vocês não se dobrarem, vocês serão lançados no forno. E quem vai poder livrar vocês? E aí Sadraque, Mesaque e Abednego fala: rei, isso nós não precisamos te responder, não há necessidade de te responder. Mas não porque talvez a gente pense: nossa, como eles foram ignorantes, como eles foram mal educados. Nabucodonosor já tinha visto os sinais de Deus. Nabucodonosor ainda não estava rendido, com o coração ainda entregue a Deus. Mas Nabucodonosor sabia quem que era o Deus de Daniel, sabia quem que era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí eles respondem: nós não precisamos te responder sobre esse negócio, mas nós não vamos nos dobrar, desculpa, rei. Nós não vamos adorar os seus deuses. E se porventura nosso Deus não nos livrar, fique sabendo, Ele continua sendo Deus, e nós não serviremos aos seus deuses. Se posicionarmos para honrar a Deus não é algo fácil. Talvez quando nós olhamos e imaginamos honrar a Deus, nós temos na nossa mente os momentos de adoração, de expressão, de lágrimas. Mas honrar a Deus também significa permanecer firme nas lutas, permanecer firme nas afrontas, permanecer firme nas adversidades. Encontrar Nabucodonosor nas nossas vidas nos afrontando e nós falarmos assim: não vamos nos inclinar a essas coisas, não vamos servir aos seus deuses, não vamos nos contaminar com os manjares que vocês nos oferecem, porque o Deus a quem eu sirvo, Ele é suficiente para mim, eu não preciso de outras coisas. Mas você vai ser lançado no forno, vai ser queimado. Ou talvez na realidade de hoje fala: mas você vai perder amigos, você talvez perca uma promoção no emprego, você talvez perca oportunidades, você talvez perca vínculos familiares por conta de não negar o seu Deus. E aí eu pergunto: quem somos nós? Como está as nossas vidas posicionadas agora diante de Deus? Que nós seremos os vasos que permanecem de honra ou os vasos de desonra? E aí eles permanecem.
a história diz, a palavra diz que eles permanecem com isso no coração. Não vamos nos dobrar. Se morrer, morremos. Se formos queimados, vamos ser queimados fiéis a Deus. Se não formos queimados, não vamos ser queimados e vamos permanecer fiéis a Deus. Esses 3 homens caíram atados dentro da fornalha de fogo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não somos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondendo Esther ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos. 4 homens soltos. Lançaram atados e agora estão soltos. Eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Perceba que aqui agora Nabucodonosor já glorifica a Deus já. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não saem da fornalha. Embora, irmãos, eu imagino, talvez eu vivendo nessa época, talvez eu sairia pulando na fornalha, talvez eu olharia para Nabucodonosor e falaria: tá vendo? Às vezes dá vontade, né, às vezes, na gente de fazer essas coisas. O mundo nos afronta e o mundo vem e a gente fala: Senhor, me guarda, e o Senhor guarda, o Senhor nos livra, e a vontade às vezes nossa é de falar: tá vendo? Bem feito para você. Mas Sadraque e Mesaque não faz isso. O rei vê que agora não tinham 3 atados, e agora tem 4, estão soltos andando, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Aí Nabucodonosor chama eles e fala: Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele poderia ter só chamado pelo nome, mas aí começa, a honra a Deus, servos do Deus Altíssimo. Nabucodonosor reconhece agora o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o poder dele, a glória dele. E eles saíram do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do reis, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Como é importante isso! O mundo entender o nosso propósito, o mundo entender a nossa definição de fé, o mundo entender que pode vir o que vier, nós não nos dobraremos. O mundo precisa entender isso. E aqui é interessante porque eles saem da fornalha, e quem fala essas palavras é o próprio rei Nabucodonosor. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que os livrou, que os guardou, por eles não teriam cumprido o decreto do rei. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que os preservou, porque eles não serviram e decidiram não se dobrar às coisas deste mundo. Bendito seja o meu Deus e o teu Deus. As pessoas precisam ver isso em nós e dizer: bendito seja o seu Deus, porque você permaneceu fiel e não fez o que todo mundo faz, e não falou o que todo mundo fala, e não agiu da maneira que todo mundo age, e Ele te preservou. Aqui ainda, Nabucodonosor ainda não tinha se rendido ainda também a Deus, mas já glorificava a Deus, ele entendia quem era Deus. E aí ele continua, fala: por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Mais uma vez, Deus honra
aqueles que se posicionam para honrá-lo. Entenda, irmãos, que não é uma barganha. Não é eu honro porque quando eu honrar, Deus vai me honrar. Pode acontecer que você honre a Deus 10, 15, 20 vezes em 20 situações na sua vida. E você talvez não tenha um momento como esse. E é completamente normal. Porque o propósito não é honrar para receber. O propósito é honrar. Ele sabe. E Ele vai fazer da maneira certa. Para nos posicionar e nos colocar aonde Ele quer. Ele sabe o momento certo de nos posicionar onde nós devemos estar. Agora nós precisamos estar sempre disponíveis para honrá-lo, para glorificá-lo, para ser o vaso de honra que Ele deseja que nós sejamos. Porque olha que interessante, Romanos 13:7. E aqui eu já finalizo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Nós devemos honras e glórias ao nosso Deus. Quando, irmão Ricardo? Em todo tempo. Aonde, Ricardo? Em todos os lugares. Até quando, Ricardo? Até que Ele venha. Eu devo honras e glórias a Ele. Até que Ele venha buscar a sua igreja, eu preciso estar diante dEle como vaso de honra. Até o dia que Ele vier buscar a sua noiva, eu preciso estar diante dEle e caminhar, me posicionando como um vaso disposto a honrá-lo e glorificá-lo. Que Ele olhe para mim, que Ele olhe para você e encontre em nós esses vasos de honra, porque isso é um dever nosso. Dai a cada um que deveis, Romanos 13:7 vai falar. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. E nós falamos, né? Senhor, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Então é um dever nosso honrar. É um dever nosso glorificar. É um dever nosso exaltar. Que assim as nossas vidas possam estar diante dEle todos os dias. Em nome de Jesus. Que nós possamos nos colocar, Senhor, como vasos de honra na presença dEle. Em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração e em seguida eu passo para o pastor. Amém? Pai de graça, eu quero te louvar, Deus, quero te bendizer. Porque, ó Deus, nós às vezes não sabemos como fazer. Às vezes, Pai, nós olhamos, ó Deus, para as circunstâncias, ó Deus, e parecem-nos, ó Deus, tão pesadas, parecem, ó Deus, tão ofensivas, parecem, ó Deus, tão, Senhor, ó Deus, opressivas, Pai. Mas hoje, Senhor, a Tua palavra, Deus, nos mostra, Deus, que vale a pena, Senhor, ó Deus, resistir até o fim. Vale a pena, Senhor, não se dobrar. Vale a pena, Senhor, decidir, ó Deus, no nosso coração, ó Deus, permanecer, ó Deus, fiel. E hoje, ó Deus, eu quero te pedir, ó Deus, olha para as nossas vidas, ó Deus, e molda-nos, ó Deus, Pai querido, como vasos, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. E que assim permaneçamos, ó Pai, em nome de Jesus. Que em todo tempo, quando o Senhor olhar para as nossas vidas, o Senhor encontre em nós homens e mulheres, servos e servas, jovens, adolescentes, crianças, ó Deus, Pai querido, que estão, ó Deus, disponíveis, ó Deus, e dispostos, ó Deus, a Te honrar onde estiver, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja, Senhor, no convívio social, seja, Senhor, até mesmo numa conversa informal, seja, Senhor, ó Deus, nas nossas redes sociais, Pai, nós possamos, ó Deus, Te honrar, em nome de Jesus. Que sejamos, ó Deus, esses vasos de honra, que sejamos aqueles, ó Pai amado, que glorificam a Ti, que sejamos aqueles, ó Deus, que fazem ser manifesto, ó Pai amado, que Tu és o Deus sobre as nossas vidas, que Tu és o suficiente, que Tu és, ó Deus, o necessário, ó Deus, para nós, que não precisamos das coisas deste mundo, não precisamos de ideologias, não precisamos de acréscimos, não precisamos de adereços, não precisamos de nada, Senhor, o Senhor é completo em nós. Assim, ó Deus, eu quero te pedir, ó Deus, faz-nos, ó Deus, Pai querido, para a glória e louvor do Teu nome.
E se for bom aos teus olhos, ó Deus, coloca-nos, ó Deus, onde o Senhor desejar. Como fizeste, ó Deus, com Daniel, ó Deus, com Sadraque, Mesaque, Abednego. Pai querido, que o Senhor possa também, ó Deus, olhar para as nossas vidas e à medida, ó Deus, que formos entendendo o chamado, entendendo o propósito, entendemos, ó Deus, por que fomos levantados, para que o Senhor possa, ó Deus, ir nos posicionando da maneira que o Senhor quer. Porque o Senhor é soberano, ó Deus, sobre governos e sobre as nossas vidas. Assim, ó Deus, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade. Como diz o salmista, ó Deus amado, não a nós, Senhor, mas a Ti, ó Deus, seja dada toda a honra e toda a glória. Tu és digno, somente Tu és digno. E assim, ó Deus, eu quero te agradecer e quero bendizer a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.